Nós estamos gravando aqui este vídeo para que os irmãos venham se localizar no tempo e no espaço espiritual. Existe a profecia dos castiçais, que eles representam as 7 eras da igreja. E a igreja evangélica hoje está sob o ápice da sua hipocrisia. Por quê, irmão? Porque no ano de 2017, o Eterno rejeitou a igreja protestante e ela se tornou Laodiceia. E o Eterno começou a retirar as pessoas de dentro do candelabro da Laodiceia e de dentro do candelabro da Tiatira para formar o candelabro de Filadélfia. Isso acontece através de que passagem bíblica, meu? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Porque Filadélfia são os carneiros que vão diante do rebanho. Eles vão diante para experimentar o arrebatamento. Através da porta que ele abriu, através da porta que ele colocou. Ele vai levantar um só povo. Ele voltará o seu nome. Ele vai tirar o nome de Baal da boca do seu povo. O nome Senhor. Senhor significa Baal. Então muitos vão buscar o Eterno nos montes, nas casas de orações. Eles sabem que há alguma coisa errada. O Eterno começa a tirar as ovelhas da igreja evangélica e da igreja católica. Tudo para que se cumpra as escrituras. Não adianta ficar com raiva, porque assim diz algo: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E levantarei sobre elas um só pastor. E quando o Eterno tira da igreja evangélica e católica as ovelhas para o candelabro de Filadélfia, o próprio Yahshua é o pastor da Filadélfia. Mulheres nas escrituras são igrejas. Eles não se contaminam com o vinho babilônico da igreja católica, nem com o vinho babilônico que está dentro da igreja evangélica, e muito menos com a mãe, com o Vaticano. Meus irmãos, a questão aí do dia 8 de abril estava tremenda, tanto as estrelas do céu, como as escrituras da terra. Mas há a questão também da profecia do atraso do noivo. Esse atraso é profético. 5 virgens são prudentes, 5 virgens são loucas. 5 virgens permanecem com a lâmpada acesa, a verdadeira palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei da hora de tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu me chamo Igor e estou aqui para gravar mais este vídeo. Neste vídeo nós vamos fazer um aprofundamento sobre as questões que nós vimos nos vídeos anteriores. Nós estamos gravando aqui este vídeo para que os irmãos venham se localizar no tempo e no espaço espiritual. Para isso até fiz um recurso gráfico aqui para a igreja. Os irmãos sabem que em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, existe a profecia dos castiçais, e que eles representam as 7 eras da igreja. Pois bem, irmãos, em 1517 havia um candelabro sobre a face da terra. Esse candelabro era o candelabro católico, a igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo, é a igreja católica no ápice de sua apostasia, sacrificando aos ídolos. Ela já tem perdido aqui o nome do Filho do Eterno. Ela não é mais Pérgamo, agora ela é Tiatira. Ela não tem mais o nome de Yahshua. Em 31 de outubro de 1517, um monge e professor católico, Martinho Lutero, fixa 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg. Ele está agora promovendo a reforma protestante. O Eterno está levantando agora o castiçal de Sardes. Sardes significa renovação, significa reforma. Então o que acontece com isso? No ano de 1517 ficam 2 candelabros sobre a face da terra. A igreja católica, Tiatira, ou AME, apresentada no vídeo anterior, e a igreja reformada, a igreja protestante, o candelabro de Sardes. Só que tem uma questão aqui que eu gostaria de passar neste vídeo para os irmãos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, Yahshua vai dizer para o castiçal de Sardes. Ele vai dizer o seguinte: não achei as tuas obras perfeitas diante de Yahweh. Eu não achei, aperfeiçoa a tua obra, igreja protestante, igreja reformada. Caso contrário, eu virei no momento em que não esperas e tu perderás o arrebatamento. Então, meus irmãos, para cumprimento de Apocalipse capítulo 2, versículo 3, Martinho Lutero, ele não realiza a reforma protestante de uma forma completa. Ele não tira totalmente o vinho da Babilônia de dentro do candelabro de Sardes. Sardes prossegue com uma boa obra, com uma excelente obra, porém a obra não era perfeita diante dos olhos do Eterno. Por quê? Porque o vinho da Babilônia, a Trindade, os nomes de blasfêmia e várias heresias, elas continuaram sobre o candelabro de Sardes. Porque, irmão, para cumprimento de Ezequiel capítulo 14, tal mãe
tal filha, tal Jezabel, tal Atalia. Tudo para que se cumpra as Escrituras. E o Eterno, meus irmãos, ele deu 500 anos, de 1517 até 2017, para que a igreja protestante no mundo inteiro completasse a sua reforma, completasse as suas teses, para que o trabalho fosse feito por completo. E em 2017, a igreja de Sardes, a igreja reformada, a igreja protestante, por não ter completado a sua obra, é rejeitada e se torna a igreja de Laodiceia, a igreja que vai ser vomitada, meus irmãos, dentro da tribulação. Isso está em Apocalipse 3,16. Então, em 2017, meus irmãos, o que acontece? Sardes é rejeitado pelo Eterno. A igreja protestante, a igreja de Sardes, ela se torna a igreja de Laodiceia. Logo ano, apresentada no vídeo anterior, a passiva tolerância. Passiva tolerância por quê, irmão? Porque ela tolera a Jezabel, ela tolera os nomes de blasfêmia, as idolatrias, as heresias que estão sobre a igreja católica, acabaram sendo derramadas também sobre a igreja evangélica. E a igreja evangélica hoje está sob o ápice da sua hipocrisia. Por quê, irmão? Porque no ano de 2017, o Eterno rejeitou a igreja protestante e ela se tornou Laodiceia. E o Eterno começou a retirar as pessoas de dentro do candelabro da Laodiceia, de dentro do candelabro da Tiatira, para formar o candelabro de Filadélfia. Ano de 2017. O fenômeno começa a acontecer dentro da igreja do Mashiach, dentro dos candelabros, Tiatira e Laodiceia. E o ápice disso, meus irmãos, foi em setembro de 2017, quando o Eterno ele deu o grande sinal no céu. E ela nos deu o grande sinal no céu, simbolizando o que, irmão? Já está mostrando aqui para os irmãos. A constelação de Virgem, o início do cumprimento de Apocalipse 12, a lua debaixo dos pés, olha o sol aqui, ó, revestindo ela. O planeta Júpiter passou 9 meses dentro do ventre da constelação de Virgem. E depois de 9 meses, no dia 23 de setembro de 2017, Júpiter sai de dentro do ventre da constelação de Virgem. Na cabeça da constelação de Virgem, a constelação de Leão. E o que quer dizer isso aí, irmão? Espiritualmente falando, simboliza, meus irmãos, o nascimento da igreja virgem, o nascimento das 10 virgens de Mateus capítulo 25, o nascimento da tribo de Judá. É tanto que o leão, que é representado pela tribo de Judá, lá em Gênesis 49, ele está aqui na cabeça da constelação de Virgem, nos passando, espiritualmente falando, o nascimento dos vencedores da Filadélfia, o nascimento da tribo de Judá, espiritualmente falando. E essa questão que eu vou estar passando agora para os irmãos. Pois bem, meus irmãos, em 2017, o Eterno, ele dá um brado sobre a igreja católica e sobre a igreja evangélica. E este brado, ele foi dado através do Atalaia, em meados do ano de 2017. 2017 foi o ápice, o momento que nasce a Filadélfia. Isso acontece através de que passagem bíblica, meu irmão? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para não incorrerem em suas pragas. Por quê? Porque a igreja católica e a igreja evangélica, elas carregam o vinho da mãe, o vinho do Vaticano. Elas carregam os nomes de blasfêmia, as heresias da mãe, de Oséias capítulo 2, versículo 2. Agora, meus irmãos, eu vou estar mostrando esta questão para os irmãos, que o próprio Eterno, ele retirou as suas ovelhas, as ovelhas mais dignas, mais puras, elas estão sendo retiradas da igreja católica, Tiatira, Louame, e da igreja evangélica, para formar o candelabro de Filadélfia. Porque Filadélfia são os carneiros que vão diante do rebanho. Onde é que está isso, irmão? Nas escrituras, além de Apocalipse 18:4. Irmial, Jeremias, meus irmãos. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Diz assim: ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Os padres católicos e os pastores evangélicos as fizeram errar. Com quem, irmão? Com a trindade, com os nomes de blasfêmia. Versículo 8: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Aqui as primícias, os carneiros que vão diante do rebanho.
saem da igreja evangélica, saem da igreja católica, se limpam do vinho babilônico e vão diante do rebanho. Mas antes de tratar disso, nós vamos tratar aqui a questão da saída dos irmãos, dos cardeiros, das primícias da igreja evangélica e da igreja católica para formar o candelabro de Filadélfia, o filho varão, as 10 virgens, a tribo de Judá, que são os vencedores das 10 virgens, as 5 virgens prudentes. Onde mais, Moinho, que trata aí dessa questão da saída do povo da igreja católica e da igreja evangélica para ser os carneiros primícios, para formar o candelabro de Filadélfia, Jeremias, meus irmãos. Capítulo 51, versículo 6 ao versículo 9. Vou estar aqui lendo e explicando para os irmãos. Fugir do meio da Babilônia, igreja católica e igreja evangélica, estão derramadas aí com a Babilônia. E livre cada um a sua alma. Em outras palavras, salve-se quem puder. É a profecia, meus irmãos. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança de Yahweh. Ele lhe dará a sua recompensa. O Eterno agora, a tribulação está prestes a dar início, ele vai destruir a mãe, o Vaticano. Ele vai rebaixar o Vaticano. Ele vai tirar o vinho babilônico na tribulação de dentro da igreja católica e da igreja evangélica. O que ele está querendo dizer aqui é fugir antes da tribulação, para que você possa ser primícia. Versículo 7 diz o seguinte: a Babilônia era um copo de ouro na mão de Yahweh, o qual embriagava toda a terra do seu vinho, beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Aqui mostra que a igreja católica e a igreja evangélica, elas estão embriagadas com o vinho da Babilônia. Esse vinho está lá em Apocalipse 14, 8. Estão embriagados. Se você chega para eles e fala que não existe trindade, se você chega para eles e fala o nome do Filho do Eterno, fala o nome Yahweh para eles, eles ficam escandalizados, eles ficam encolerizados, eles estão com a mente cauterizada, eles não aceitam mais as doutrinas do Eterno. Mesmo que um judeu lá da raiz chegue para eles e diga que não existe trindade, que foi inventado pela igreja católica, mesmo que a gente coloque aqui os documentos mostrando para eles, eles não querem aceitar. O que é isso, irmão? É o vinho, meus irmãos. Eles estão embriagados com o vinho da Babilônia, para que se cumpram as Escrituras. A Babilônia era um copo de ouro na mão de Yahweh, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. E Yahweh permitiu isso, para que Yahweh separasse os orgulhosos dos verdadeiros humildes. Versículo de número 8. No momento caiu a Babilônia, porque a Babilônia religiosa ela já está caindo, e ela vai cair durante a tribulação. A Babilônia religiosa. E a Babilônia política, irmão, a Babilônia política lá, Roma lá, ela vai cair no final da tribulação. O próprio Yahweh vai derrubar. Versículo de número 9. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Aqui mostra uma questão, meu irmão, que quando um castiçal ele está derramado, ele está totalmente dominado pela Babilônia, esse sistema hierárquico babilônico aí está encravado dentro deste castiçal, este castiçal ele não tem mais cura humana, só o Eterno pode tratar. E isso acontece hoje, quando nós pregamos o Evangelho Eterno para os católicos. O que é que acontece? Muitos deles se convertem ao Evangelho Eterno e vão querer sarar a igreja católica, mas ela não tem mais cura. Isso acontece na igreja evangélica. Os irmãos vão lá tentar purificar a igreja, falar os nomes, mas eles são o quê? Escorneados, são chutados. Por quê? Porque não tem cura, meus irmãos. É profecia. A igreja católica e a igreja evangélica, só o Eterno irá tratar delas no deserto. É tanto que Martinho Lutero também quis curar a igreja católica, ele quis tirar uma parte do vinho babilônico, mas ele não conseguiu. Por quê? Para que se cumpra Jeremias capítulo 51, versículo 9. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou, não tem cura, meus irmãos. Só o Eterno pode purificar. O que você pode fazer é fugir do meio da Babilônia e livrar a sua alma, salvar a si mesmo. É o que você pode fazer no momento, cumprir o Evangelho Eterno. Eu vou passar essa questão aqui para os irmãos. Meados de 2017. O que acontece? O Eterno levanta o atalaia de Ezequiel 33. E o atalaia passa a pregar contra os pastores de Laodiceia e contra os padres de Tiatira, contra o clero. Ele começa a mostrar que o vinho da Babilônia, da mãe, do Vaticano, lá de trás, está derramado sobre a igreja católica e sobre a igreja evangélica. E o Eterno começa a chamar o povo ao arrependimento, para que surja o candelabro de Filadélfia. E agora eu vou entrar aqui nessa questão aqui do candelabro de Laodiceia. Laodiceia significa o poder na mão do povo.
Por que, irmão? Que significa o poder na mão do povo? Porque Yahvé, meus irmãos, está tentando nos mostrar que neste candelabro, a liderança, ela foi tomada da mão de Yahvé. Ela foi tomada da mão de Yahvé através dos pastores, dos líderes evangélicos. Eles tomaram a liderança. É tanto que lá em Apocalipse capítulo 3, Yahvé ele vai estar do lado de fora da igreja, não vai estar do lado de dentro. Se alguém ouvir minha voz e abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Yahvé está do lado de fora de Laodiceia. Por quê? Porque o poder foi tomado pelo povo. Tiraram o poder da igreja de Yahvé e foi entregue ao povo. Por isso que está escrito lá em Isaías capítulo 56, essas questões fortes aqui. Porque o poder foi tirado da mão de Yahvé e foi tomado à força pelos pastores que nada compreendem. É por isso que em Isaías 56 está escrito, no versículo 10, todos os seus atalaias, os atalaias da Laodiceia, são cegos, meus irmãos. Vocês não enxergam que estão metidos no vinho da Babilônia. Não se podem fartar, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados, são preguiçosos e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, pastores da Laodiceia, a profecia está estampada. Não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. E onde é que está isso aí também, irmão? Ezequiel capítulo 34. Porque os irmãos têm que entender essa questão, e eu vou passar para os irmãos. Ezequiel, meus irmãos, o final de Ezequiel é uma sucessão cronológica do final dos tempos. Em Ezequiel 33, o Eterno levanta o seu atalaia. Ele coloca o seu atalaia diante de toda a terra, através da porta que ele abriu, através da porta que ele colocou. E o atalaia prega o Evangelho eterno. Para quem, irmão? Para o candelabro de Tiatira e para o candelabro de Laodiceia, os católicos e os evangélicos. Para que eles se arrependam e retirem o vinho da mãe de Oséias 2:2, do Vaticano. Porém, os pastores, os líderes católicos, os líderes evangélicos, eles não quiseram se arrepender. E o que foi que aconteceu? O Eterno rejeitou o candelabro de Sardes. Sardes se torna Laodiceia. E o Eterno começa a suscitar um novo candelabro que experimentará o arrebatamento. O candelabro de Filadélfia. A tribo de Judá espiritualmente falando. Então, meus irmãos, Ezequiel 33, o Eterno levanta profeticamente o atalaia, o mensageiro. E quando ele é levantado e passa a pregar ali contra os pastores da Laodiceia, os padres católicos, contra o sistema babilônico derramado dentro dos castiçais, o que acontece? O Eterno rejeita estes dois castiçais. Rejeita porque eles vão passar pela tribulação. É tanto que no capítulo 34 de Ezequiel, o que é o capítulo 34 de Ezequiel, irmão? É o Eterno se voltando contra os pastores de Israel, contra os pastores evangélicos e contra os padres católicos, mostrando que ele está rejeitando o castiçal de Tiatira e o castiçal de Laodiceia, porque eles experimentarão a tribulação. Isso está lá em Apocalipse 2:21. Fala que a Tiatira, a igreja católica, passará pela grande tribulação. Isso está lá também em Apocalipse 3:16. A Laodiceia será vomitada na tribulação. Onde mais, mãe? Tem essa questão aí. Versículo 45, meus irmãos. No capítulo 51 de Isaías. Saí do meio dela, ó povo meu. Mesmo povo lá de Apocalipse 3:4, mesmo povo de Isaías 26:20. Aqui é o Eterno chamando o povo de Judá, os vencedores, os 144 mil, para sair diante do rebanho como primícias. Por isso que aqui no verso 45 diz: saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, salve-se quem puder, por causa do ardor da ira de Yahvé. O Eterno não vai ter compaixão da Babilônia. É tanto que no versículo 13 diz: ó tu que habitas sobre muitas águas. Águas significa povos, multidões, nações e línguas. Está lá em Apocalipse. Rica de tesouros. Aqui é o Vaticano, é a mãe, é a Babilônia. Está adornada de ouros e pedra preciosa. Lá em Apocalipse 17. Chegou o teu fim, a medida da tua avareza. O fim do Vaticano está chegando. Vai ser durante a tribulação. Esse sistema católico evangélico babilônico, ele vai cair por terra. O Eterno, ele vai levantar um só castiçal durante a tribulação. Ele vai colocar duas testemunhas sobre o castiçal. Ele vai tirar o vinho babilônico de dentro da igreja católica e de dentro da igreja evangélica. Ele vai levantar um só povo, que ele invocará o seu nome.
Ele vai tirar o nome de Baal da boca do seu povo. O nome Senhor. Senhor significa Baal. Onde mais, meu amigo? Ezequiel, capítulo 34. Todo Ezequiel 34, meus irmãos, é o Eterno se voltando contra os pastores de Israel, contra os pastores evangélicos, contra os padres católicos. O Eterno levanta o atalaia em Ezequiel 33. Então eles não dão ouvido. Então o Eterno, por eles não darem ouvido, se volta contra eles. Tanto que no capítulo 34, verso 3, diz o seguinte: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Que mostra que os pastores evangélicos, os padres católicos, eles estão mais voltados para a questão do ouro, do dinheiro, a questão do dízimo. O dízimo não deve nem ser cobrado de pessoas que não são judias, que não são povo judeu. Dízimo era um atributo lá judeu, lá, a tribo lá de Levi. Não tem nada a ver com a igreja de Levi. Isso aí só foi ser criado de forma obrigatória na igreja aqui do Eterno no século VI, no sínodo de Bacon. Antes disso, o dízimo não era cobrado de forma obrigatória. E aí, os pastores eles estão se aproveitando da nobreza, da dignidade das ovelhas. Eles estão enchendo seus bolsos. Isso é um sistema babilônico. Sai desse sistema. Então aqui no versículo 6 diz o seguinte: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Aqui mostra que as ovelhas puras do Eterno, muitas delas, ainda que não conheçam Filadélfia, elas estão desgarradas, elas estão buscando o Eterno nos montes. Por quê? Porque elas se sentem escorneadas, maltratadas dentro da igreja católica e da igreja evangélica. Porque lá a primazia não é mais do Eterno. A coisa lá foi tomada pelo homem, pelos pastores que nada compreendem, pelo clero católico. Então muitos vão buscar o Eterno nos montes, nas casas de orações. Eles sabem que há alguma coisa errada. No versículo 10 diz: assim diz Yahweh, eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. 2017, grande sinal do céu. O Eterno começa a tirar as ovelhas da igreja evangélica e da igreja católica. Tudo para que se cumpra as escrituras. Não adianta ficar com raiva, não adianta mimimi, choradeira. Tem que sair do meio desse sistema, para que você possa tornar primícias e venha escapar de todas estas coisas. No versículo 11 diz: porque assim diz Yahweh, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 21: visto que como com um lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Aqui fala que os pastores evangélicos, os padres católicos, eles estão maltratando as ovelhas de Yahweh. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, aqui é Yahweh, é que as há de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. Aqui fala que quando o Eterno tira da igreja evangélica e católica as ovelhas para o candelabro de Filadélfia, o próprio Yahweh é o pastor da Filadélfia. Filadélfia, Judá, espiritualmente falando, eles devem estar sempre diante de Yahweh. É por isso que o filho varão em Apocalipse 12 ele não dura muito tempo sobre a face da terra. Logo, ele é arrebatado para estar diante de Yahweh. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vá. A tribo de Judá vai seguir Yahweh por onde quer que vá. Enquanto isso, Efraim, Tiatira e Laodiceia experimentarão a tribulação, mas eles também são povo do Eterno. Apenas o Eterno vai trabalhar melhor no coração deles durante a tribulação. O Eterno vai se compadecer deles durante a tribulação, eles vão se purificar e eles vão ser salvos. E a Loame direi: tu és meu povo. Tiatira, igreja católica, porque Loame significa não é meu povo. Aqui o Eterno está dizendo que vai dizer para eles: tu és o meu povo, porque eles vão ser purificados, meus irmãos, na tribulação. E ele dirá: tu és o meu soberano, o meu Criador. Então, que fique claro, meus irmãos, todos os candelabros são povo do Eterno. Católicos, aqueles que se arrependem, que têm o Espírito do Eterno. Evangélicos, aqueles também que têm o Espírito do Eterno. Efraimitas, que são virgens também, adoram somente a Yahweh, conhecem o seu nome. E a tribo de Judá, todos são o mesmo povo, a mesma igreja do Mashiach. O que acontece é que o Eterno é justo, e ele separa o galardão de cada um de acordo com suas obras.
O Eterno trabalha da seguinte forma: nós temos que entender o trabalhar do Eterno, para que nós venhamos ter o discernimento correto. Irmãos, vou aproveitar o quadro para acrescentar uma informação aqui para os irmãos. Uma questão que às vezes os irmãos perguntam uns aos outros. Irmão Igor, e quanto aos irmãos de antes de 2017, que estavam na igreja de Sardes, que estavam na igreja protestante e não conheceram o nome de Yahweh, não conheceram o nome de Yahweh, eles poderão ser vencedores? Esta pergunta é respondida em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O próprio Yahweh já responde, porque ele sabe que essa dúvida surgiria no seu da igreja. As Escrituras revelam as Escrituras, revelam a vontade do Pai. Apocalipse 3,5 diz o seguinte: o que vencer, isso aqui é para a igreja de Sardes, igreja protestante, que ainda não conhecia o nome de Yahweh e ainda não conhecia o nome de Yahweh. Yahweh está falando para eles: o que vencer será vestido de vestes brancas. Yahweh está mostrando que apesar de eles não conhecerem o seu verdadeiro nome, ele irá vesti-los de vestes brancas, porque eles são dignos disso. Porque a igreja estava no engano, todo mundo estava no engano babilônico, mas há pessoas vencedoras dentro do castiçal de Sardes, há vencedores dentro de todas as eras da igreja. E o que Yahweh está mostrando é que os vencedores, eles serão vestidos de branco, eles serão lavados com sangue de Yahweh. Por quê? Porque eles são dignos disso, e o Eterno é justo. E de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui Yahweh está mostrando que o livro, que os vencedores das eras da igreja, eles têm um nome no livro da vida. Eles não passarão pelo dano da segunda morte. Eles não passarão pelas trevas exteriores. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter o cuidado para não julgar apressadamente, porque há vencedores em todas as eras. Então, até 2017, o Eterno tolerava. O Eterno tolerava, as pessoas não entendiam, não sabiam do vinho babilônico. Mas agora, a partir de 2017, para que você possa se tornar um vencedor e sair diante do rebanho como primícia, você vai ter que largar o vinho babilônico. Isso vale para os católicos e vale para os evangélicos. A partir de 2017, para você se tornar um vencedor, desde que nasceu o candelabro da Filadélfia, você vai ter que se enquadrar como primícia. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. Bem, meus irmãos, nesta feita aqui, eu gostaria de apresentar a igreja de Filadélfia, o castiçal da Filadélfia, de uma forma mais sucinta. Apresentei para os irmãos o grande sinal do céu, de setembro de 2017, mostrando que as 10 virgens, a igreja da Filadélfia, ela nasceu neste ano de 2017, diante da face do Pai. A igreja da Filadélfia ela é formada por 10 virgens. Isso está lá em Mateus capítulo 25. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Em Mateus 25, versículo 4, diz o seguinte, versículo 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse versículo aqui mostra que o dia do arrebatamento, todos estavam esperando a vinda do noivo, estavam esperando pelo casamento. Porém, há um atraso do noivo, há um tardar do noivo. E esse tardar, ele é profético. Já estou adiantando aqui essa parte, porque muitos irmãos estão indagando. E o arrebatamento, dia 8 de abril. Meus irmãos, a questão aí do dia 8 de abril estava tremenda. Tanto as estrelas no céu, como as escrituras na terra. Várias questões apontavam realmente que o arrebatamento ele deveria ocorrer naquele dia. Mas há a questão também da profecia do atraso do noivo. Esse atraso é profético. Eu quero passar aqui a questão para os irmãos que são 10 virgens. Filadélfia ela é formada por 10 virgens. 5 virgens são prudentes, 5 virgens são loucas, 5 virgens permanecem com a lâmpada acesa, o evangelho eterno, a verdadeira palavra. Então 5 virgens formam a tribo de Judá, 5 virgens serão livradas. Porém 5 virgens elas não conseguirão receber o livramento. Nós vamos mostrar por A mais B que a Filadélfia nas Escrituras, os vencedores da Filadélfia, são representados espiritualmente por Judá. Então, irmãos, eu mostrei para os irmãos que no nascimento da Filadélfia, diante da constelação de Virgem, estava a constelação de Leão. Irmão, o que significa isso? Significa que no dia 23 de setembro de 2017, nasceu a tribo de Judá, espiritualmente falando. Por quê, irmão? Porque os vencedores,
da Filadélfia, eles espiritualmente falando, são a tribo de Judá. E onde é que está isso em Oséias, mãe? Oséias 1,7. Diz o seguinte: mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei por Iá, o seu Criador, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada. Judá, a Filadélfia, os vencedores da Filadélfia, eles não vão ser salvos pelos tanques dos Estados Unidos, nem pelos navios da Inglaterra. Eles vão ser salvos pelo arrebatamento. Por isso que lá em Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, o Evangelho do Reino, eu também te guardarei da hora de tribulação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Por isso que lá em Isaías, meus irmãos, capítulo 26, versículo 20, vai dizer o seguinte: vai, pois, povo meu, mesmo povo lá de Apocalipse 18,4, sai dela, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe aí. Então a Filadélfia vai ser livrada pelo arrebatamento, livramento, e altos exércitos vai dar aos vencedores da Filadélfia, as 5 virgens prudentes, porque na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, 5 virgens são prudentes, e 5 virgens são necias, são loucas. As 5 virgens prudentes, elas saem ao encontro do noivo, para cumprir o livro de Cantares, para cumprir Cantares 2,4, para cumprir que as virgens prudentes, elas irão de encontro ao noivo, elas subirão ao trono, como o filho varão vai de subir ao trono. Mas onde é que fala mais que a tribo de Judá vai experimentar o livramento, a Filadélfia vai experimentar o livramento, onde é que mostra que Judá representa espiritualmente os vencedores da Filadélfia? Jeremias, meus irmãos, capítulo 23, versículo 6, a profecia está estampada, diz o seguinte: nos seus dias Judá será salvo, porque Judá representa a Filadélfia. Será salvo pelo quê? Está lá em Oséias 1,7, meus irmãos. Pelo arrebatamento, né? Pelo arco nem pela espada, né? Pelos tanques de guerra. Não é a mulher que vai ser protegida no deserto na igreja católica, evangélica, os efraimitas. Não. Vai ser salvo pelo arrebatamento. Eu te livrarei da hora da tribulação, vai tirar da tribulação. Já a igreja católica, evangélica, judeus, efraimitas, eles serão salvos na hora da tribulação dentro do deserto. E o Eterno preparou o deserto para cuidar da mulher. Conforme foi falado no vídeo passado, o Eterno colocou aquele vídeo para que vocês entendessem esta questão. Então, Jeremias 23,6 vai dizer o seguinte, meus irmãos: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. A profecia está estampada. Irmão, quem é Israel? Israel representa a igreja no geral. Representa Loame e Loruã, os católicos e evangélicos. Eles habitarão seguro no deserto. Apocalipse 12,6. Mas Judá não. Judá será salvo. Judá será tirado. Porque Yahweh é poderoso. E ele vai arrebatar as 5 virgens prudentes. Irmão, onde mais que fala que a Filadélfia é retratada pela tribo de Judá, os vencedores da Filadélfia, as 5 virgens prudentes? Isaías, meus irmãos. Isaías capítulo 26. O capítulo 26 de Isaías é tremendo. Isaías 26 é um retrato do primeiro arrebatamento. Isaías 27, meu irmão. Isaías 27 trata do segundo arrebatamento. Essas questões do reino, nós vamos passar mais na frente para os irmãos detalhadamente. Mas antes de tudo, meus irmãos, eu preciso que os irmãos compreendam quem é Loame, quem é a igreja católica nas escrituras, quem é a igreja evangélica, quem é a Filadélfia, quem são as 5 virgens prudentes de Judá e quem são as 5 virgens loucas, Efraim. Eu preciso que os irmãos tenham em mente quem é a mãe, o Vaticano. Eu preciso que os irmãos compreendam, para que os irmãos estejam localizados no tempo e no espaço espiritual. Passando assim este assunto para os irmãos fica fácil. E passando a questão do templo, que estaremos preparando também a questão do vídeo do templo, que ali nós apresentaremos o Evangelho do Reino, ficará fácil apresentar várias questões nas Escrituras para os irmãos, porque, como eu disse, não é nosso, meu irmão, isso aqui não é nosso. O Eterno nos deu para a gente passar para a igreja, a gente vai passar. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. Então, irmãos, Isaías 26:1 fala também do livramento. Isaías 26:1 diz o seguinte: naquele dia, preste atenção nessa questão, irmão. Quando a Escritura fala naquele dia, você tem que ter o discernimento. Neste ponto aqui, irmãos, ele está retratando o primeiro arrebatamento, porque de acordo com o contexto de todo o capítulo 26, ele retrata isso. E é isso que nós vamos estar mostrando para os irmãos, pelo menos agora em 2 versículos.
Tem horas que a Escritura fala naquele dia com relação à segunda volta de Auschwitz, para castigar os ímpios. Outro momento fala com relação à tribulação. Mas este momento específico, naquele dia, retrata o momento do primeiro arrebatamento. O arrebatamento dos carneirinhos que vão diante do rebanho. As primícias de Apocalipse, capítulo 14. A igreja dos primogênitos, de Hebreus 12, 20 a 22. Então aqui, Isaías 26 diz o seguinte, meus irmãos. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, porque Judá retrata espiritualmente os vencedores, as 5 virgens prudentes, a Filadélfia, uma forte cidade de templos, a quem há o pois a salvação por muros e antemuros. Aqui eu quero deixar uma questão para os irmãos. Tem irmãos que não entendem aqui essa questão espiritual. Existe a Zion, existe a Sião lá em Israel física. Lá em Jerusalém, lá física, lá existe Sião, o Monte Sião, onde vai ser construído o templo. Mas existe também uma Sião espiritual, retratada nas Escrituras. As pessoas não compreendem quando chega lá em Apocalipse 14, 1, e viu o Cordeiro com 144 mil no Monte Sião. Aí eles pensam que é o Monte Sião lá de Jerusalém. Não, meus irmãos, ali é o Monte Sião nos céus, onde está construído o templo do Altíssimo. Onde o Eterno mostrou a Moisés o templo celestial, as figuras, para que ele construísse um tabernáculo na terra, conforme ele ia vendo as figuras do céu. Meus irmãos têm que entender essa questão. E onde é que está essa questão, amigo? Hebreus capítulo 12. Eu vou estar mostrando essa questão aqui para os irmãos. Hebreus 12, 21 vai dizer o seguinte: e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou assombrado e tremendo. Ele estava vendo, meus irmãos. Ele estava vendo das coisas celestiais. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Ial vivo, a Jerusalém celestial. Chegastes, Moisés estava chegando aonde? Visão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Lá em cima. A cidade do Ial vivo. Era Jerusalém aqui da terra, que ele estava chegando? Era por acaso o templo aqui da terra, as questões terrenas aqui? Não, meu irmão, de forma alguma. Aqui é a Sião celestial, que Moisés estava contemplando para construir o tabernáculo aqui na terra, conforme Yahweh mostrava, conforme o arquétipo. Fazia o arquétipo conforme Yahweh ia lhe mostrando, o candelabro, que simboliza a palavra, o pão da proposição, porque era tudo no céu, tudo que Moisés estava fazendo era uma figura. Por isso que vai dizer aqui, ó. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Moisés já estava contemplando tudo, já estava contemplando até as primícias, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Yahweh, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que é aqueles que vão passar pelas trevas exteriores. Por isso que lá em Apocalipse 14, 1, meus irmãos, diz o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Aí tem irmão que diz que esse Monte Sião aqui é o Monte Sião da terra. Não é, meu irmão. Aqui é o Monte Sião dos céus, onde está o templo de Yahweh. E aqui Yahweh está se preparando para voltar com seus cavaleiros sobre a terra, para receber o reino aqui na terra. E com eles 144 mil, que em sua testa, no entendimento, tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Então que os irmãos vão entender essa questão. Mas voltando lá, para Isaías 26, o versículo 2 diz o seguinte: abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade, mostrando que aqueles que participarão do primeiro arrebatamento, meus irmãos, eles terão a verdade, eles terão o bom vinho de Cantares capítulo 7, versículo 9. Por isso que lá em Apocalipse 14, 5, meus irmãos, vai dizer: e na sua boca não se achou engano. Que engano é esse, irmão? O vinho da Babilônia. Engano nas Escrituras que diz em relação a algo no entendimento. A igreja católica e a igreja evangélica estão com a mente cauterizada com o vinho da Babilônia. Por isso que aqui 14,5 diz que na sua boca não se achou engano. Então, meus irmãos, apresentei aos irmãos aí a questão dos vencedores da Filadélfia. Mostrei, espiritualmente falando, que eles representam a tribo de Judá. Mostramos isso através da foto, do dia do nascimento da Filadélfia. Mostramos através do livro de Oséias, capítulo 1, versículo 7, através do livro de Jeremias, através do livro de Isaías e de diversas passagens. No próximo vídeo vamos fazer um vídeo bem específico para mostrar a questão de Efraim, para mostrar essa questão para os irmãos. Eu vou estar passando de antemão este versículo para os irmãos, mostrando
as 5 virgens loucas dando de cara com a grande tribulação. E no meio da grande tribulação haverá católicos, haverá evangélicos, haverá judeus, mas também haverá as 5 virgens loucas, as 5 virgens nécias, que experimentarão a tribulação. Isto está retratado em Joel, meus irmãos, capítulo 1, versículo 8. Lamenta com a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade, porque o arrebatamento passa batido das virgens loucas. Elas não experimentam o arrebatamento. Meu irmão, que você possa guardar a sua lâmpada com o evangelho eterno, com o azeite do evangelho eterno, com o Espírito de Deus sobre a tua vida, e que você venha se livrar do vinho babilônico e dos vinhos dos efraimitas, porque só assim, meu irmão, você poderá ver a face de Yahvé dos exércitos. Louvado seja o seu nome. E ao vir com você, viver cada vez mais em entendimento.